Boa tarde, Carla Farrapa. Hoje eu tô com Carla Camelo, é o duplo C aqui, e ela vai falar um pouquinho para nós. Conta para nós quem é você, o que você faz da vida. Vamos lá. Continuar. Eu sou fisioterapeuta, né, desde 2006 e sempre procurei ajudar as pessoas, inclusive a minha profissão, meu esposo, eu sou casada desde 2001, estou num relacionamento de 30 anos. Nossa, tem essa carinha de menina aí. Enfim, a genética, né, que Deus me deu. Amém. E é uma coisa, assim, muito interessante, porque quando eu fui fazer vestibular, a minha primeira opção era medicina. E eu acabei fazendo a minha opção para fisioterapia, diante do meu trabalho mesmo, assim, minha vontade que eu tinha era uma coisa maior do que eu, em ajudar as pessoas de alguma forma. Meu pai teve câncer e durante muito tempo eu via, né, o trabalho das fisioterapeutas reabilitando, ele chegou a ficar sem fala, sem movimento, e eu acabei me apaixonando pela fisioterapia. Meu marido queria me matar, óbvio, né, porque assim, entre a fisioterapia e a medicina há uma diferença muito grande financeiramente, né. Tem um pouco do social também que envolve, né? Tem muito. Mas enfim, eu acabei indo para a área de fisioterapia, principalmente a fisioterapia neurológica, né? Eu trabalhava muito com crianças, hoje menos. Acabei indo mais para reabilitação de adultos, enfim, mais pacientes neurológicos. E diante de tudo isso, sempre me doei, né? Acabava vendo as necessidades, como já estive do outro lado, acabava me vendo numa situação onde eu via que eu precisava de ajuda e recebia essa ajuda. E conforme a vida foi indo, a gente se depara com pessoas que precisam muito de ajuda, sejam psicológicas, emocionais, às vezes, né, aquela coisa assim, não é só a questão do financeiro. Muitas vezes as pessoas acham assim, não, para eu ajudar eu preciso ter dinheiro. Não, né? Uma palavra às vezes ajuda mais do que muito dinheiro, né? Sabe que quando eu perdi a minha mãe, em 2021, eu estava em contato com uma pessoa que do nada, um dia ela me ligou e ela me falou assim, eu posso ler uma mensagem para você, um trecho da Bíblia? Aí eu não tenho uma religião, né? Eu falo assim que a minha religião é Deus. Eu falei, pode. E aquela mensagem veio naquele momento que eu realmente precisava. Era Deus falando com você. Eu sempre acreditei nisso. E às vezes as pessoas acham engraçado. Ai, que praga, aquela pessoa batendo na minha porta, me incomodando, trazendo, né? Trazendo uma palavra, né? Mas às vezes você tanto pede respostas, as respostas vem de uma forma ou de outra. É saber se você quer ouvir mesmo, né? Exatamente. E aí, diante disso, de toda essa situação, eu acabei sempre indo, me doando. E recentemente, né, como nós sabemos, aí há 4 meses atrás, o Rio Grande do Sul passou uma tragédia imensa. Eu sou gaúcha, né? Eu sou gaúcha de Caxias do Sul. Caxias do Sul. Caxias do Lá Sul. foi bem atingido, né? Na realidade, Caxias teve um bairro mais atingido, que é, assim, é o bairro onde eu cresci, que até então ninguém lembrava, ninguém sabia da existência desse bairro, que se chama Galópolis. Galópolis, nunca ouvi falar mesmo. Vi depois que eu teci, é um vilarejo, né? Sim, é um vilarejo que passa ali na 116. Eu tenho lembranças, assim, daquele vilarejo que hoje elas já não existem mais. As memórias, sim, mas os lugares físicos com a enchente, não mais. Foram levados. O cartório foi levado, pontes foram levadas, né? Eu tinha uma pontinha que eu brinco, né? Vai ser muito triste porque eu não tive coragem ainda de ir até Galópolis. Eu fui para o Rio Grande do Sul, né? Tenho feito trabalho voluntariado aí junto com os meus amigos jipeiros, mas não tive coragem ainda de ir até lá, porque eu sei que a hora que eu me deparar com aquilo que eu não tenho mais, eu sei que vai ser um pouquinho difícil. Vai doer. Porque assim, eu tinha uma pontinha que eu lembro que eu era pequena, eu tinha 3 anos, e eu pegava, sentava naquela pontinha, eu ia até o posto de gasolina, pegava uma coquinha e aquelas balinhas do Banzé, e sentava e ficava com as perninhas chacoalhando, né? E tomando minha coquinha lá. Então eu sei que isso não hoje vai ter mais. Não vai ter mais. Essa memória que eu gostava de ir até lá não vai mais existir. Mas, né, assim, Galópolis foi atingida, nós tivemos muitas famílias que ficaram desabrigadas,
graças assim à união mesmo do povo, nós nos unimos para reerguer essas famílias. Hoje, né, estão todas reerguidas. E aí a gente viu que diante daquilo que nós estávamos fazendo, daquele voluntariado, a gente viu que tinha muito mais pessoas precisando. E de repente, com tudo que nós tínhamos ali, que nós tínhamos conseguido, eu falo assim, nós perdemos as contas de quantos caminhões a gente conseguiu de doação, saindo inclusive daqui de Curitiba para o Rio Grande do Sul. Foi algo assim surreal. Eu falo que... Emocionante, né? E o mais engraçado, assim, Carla, eu teve situações até que, sabe quando você para, você vê um caminhão passando, você vibra, você Sim. torce, você chora, porque você sabe que aquilo está indo para ajudar alguém que realmente precisa. Eu participei bastante, porque eu sou do Lions, né? E a gente ia ajudar a encher ônibus, e ônibus que tinha um pessoal de lá que eles conseguiam mandar, sabe? E todo mundo no anonimato, não tinha foto, não tinha grande, assim, ajudar a decoração mesmo, ajudar para ajudar, né? Nós tivemos muito isso. Nós tivemos, assim, claro, pessoas que queriam, né? Mas normal, também não julgo. Sim, também não. Eu até, uma das coisas que me marcou muito foi uma situação, assim, que nós tivemos um grupo que acabou indo para o Rio Grande do Sul fazer ajuda, né? Levar as coisas. Aí o pessoal falou assim, poxa vida, mas eles querem tanto Ibope, eles querem tanto que marquem, que façam. Eu falei, gente, o importante é que eles estão Ajudando. aí, e eles estão ajudando. Exatamente. E isso é que vale, né? Se eles querem, de repente... E também tem eu aprendi no Lions que a gente precisa divulgar. Porque assim, as pessoas precisam saber para quem elas podem doar. Sim. E que aquilo vai chegar aonde precisa chegar. Isso é importante. Sim. Então, se eu marco Carla Camelo, confio em você, eu confio em você, é diferente a doação, né? Ela vai com... não, aquilo vai chegar no local, vai ser feito, né? Vai ser entregue. Eu falo assim, foi um voto de confiança que muitos deram, muitos deram. Eu falo que foi uma coisa tão inusitada, porque quando eu me vi naquele olho do furacão, assim, tudo foi uma coisa muito doida, foi muito rápido. E Galópolis, meu pai está enterrado lá. E houve a condição onde o cemitério estava desmoronando. Aquilo para mim eu falei, meu Deus, entreguei nas mãos de Deus e falei, seja o que Deus quiser. Ele faleceu já há muitos anos, desde 97, mas mesmo assim eu ficava imaginando toda aquela situação das famílias que iriam se perder. Muito triste, né? Sim, nós tivemos um episódio muito triste até de inúmeras famílias, né? No Vale do Taquari, que você olha assim, o cemitério... Não tem mais. Não, foi levado, né? Assim como as casas foram. E ninguém sabe mais... Quem é quem ali? Na verdade, espiritualmente falando, com o que a gente acredita, a gente sabe que é só uma figura, uma imagem, né? Mas sim, a gente que perdeu alguém, você saber que está em algum lugar é importante, né? Sim. E deve de ser muito doloroso você não saber mais onde está. Não. Né? Eu falo assim, eu me coloquei nessa condição e entreguei nas mãos de Deus, né? Eu falei assim, seja o que Deus quiser, eu sei que o que está ali é só mais um restinho de matéria e vamos lutar pelas vidas que ainda estão de pé. Nós tivemos mortes, né, em Galópolis, né? Muito triste a gente falar isso, assim como tem inúmeras outras no Rio Grande do Sul. É que a gente nem está sabendo da condição real de tudo isso, né? Eu acredito que não. Não. E realmente, assim, eu te digo que eu vivenciei certas coisas que são muito difíceis, né? O grupo que eu tenho, que eu faço parte, aquela coisa assim, um resgate, de repente você enroscou um barco, você vai ver tem uma família inteira dentro daquele... Gente, dói meu coração só de ouvir você falar. Sim. Sabe que nós tivemos um episódio no mês de agosto, onde o pessoal fez um documentário falando sobre o Rio Grande do Sul, e meu marido olhou assim com lágrimas nos olhos, ele olhou assim pra mim, você não me contou isso. E eu olhei para ele assim, eu falei assim, pois é, não era necessário. Aí a gente entrou naquela conversa assim, será que não era necessário que as pessoas soubessem realmente? Eu acho que é necessário, porque as pessoas esquecem muito fácil quando não vivenciam. Sim. Então,
é necessário, não digo aquelas, entende aquela coisa de mídia, de TikTok que é, não, mas a real condição do povo, a real situação é necessária. Mas sabe, Carla, era uma condição tão triste, tão dolorosa. Eu vi situações de famílias que acabaram morrendo dentro de suas próprias casas porque a água subiu tão rápido. Foi muito rápido, né? Em alguns lugares que elas não conseguiram sair. As portas são de madeiras, você tem grades nas janelas. A porta inchou, a pessoa não conseguiu sair. Eu fico imaginando assim o quão doloroso deve ter sido e o desesperador. Desespero. Imagine ver teus filhos, teus bichinhos, meu, não consigo nem imaginar. E infelizmente isso não foi mostrado. Eu acredito que talvez hoje a condição do Rio Grande do Sul, que está tentando se reerguer, nós temos ainda mais de 20 mil pessoas fora de suas casas. Não se fala mais, né? Não. Não se fala mais. Não. Eu acho, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que o Brasil, no geral, ele é muito assim, midiático e mediático. Aí dá 2 meses, tá tudo arrumado, não tá, gente? Né? Ver Petrópolis, ver Brumadinho, ver tantos lugares, ver tantas situações, ninguém nem lembra, mas já deu. Não deu porque você tá aqui, né? 700 quilômetros de lá. Mas e quem tá lá? Exato. Né? Que não tem escola, não tem cartório, não tem igreja, não tem... As pessoas, eu falo assim que elas não perderam somente a sua casa, as suas casas, elas perderam a sua essência. Perderam a identidade. Sim. Elas não conseguem mais ser aquilo que elas eram. Elas passaram a vestir a roupa que o outro dava, independente se era o gosto delas ou não. Se servia direito ou não. Hoje a gente vê isso, né? Nós fazemos ainda as nossas ações e a gente tenta levar o máximo de coisas possíveis, mas uma coisa assim que marcou muito foi a seleção de roupas, né? Nós vimos muita gente mandando coisas maravilhosas que poderiam ter sido usadas na realidade para o pessoal lá, né? Porque afinal de contas as pessoas têm vida, trabalho, sim, elas precisam se vestir bem, e aí você vê que essas roupas não chegaram. Isso me incomoda muito, porque eu mandei muita coisa assim, eu mandei, mas eu fiz um apanhado de muitas pessoas e a gente mandou coisas mesmo para você poder trabalhar, para você poder ter uma vida, não a roupa que você põe no rodo para enxugar a cozinha, né? Para você retomar. Eu falo assim que o Rio Grande do Sul virou um verdadeiro lixão, né? Não só daquilo que nós vivenciamos lá, mas aquilo que muita gente também mandou. Foi muita coisa para descarte. Muita coisa para descarte. Eu sei porque no Lions a gente fez o descarte antes de mandar, né? Então eu olhava, gente, quem que vai mandar? Eu falava pra... Carla também, o nome da menina. Eu falava, Carla, quem que tem coragem de doar isso pra alguém que não tem nada? Né? A pessoa não tem nada. E você vai doar uma roupa impossível de usar, que você não doaria num momento normal. Você colocaria no lixo. Você colocaria no lixo. Exatamente. Né? E aí, assim, muitas dessas peças a gente viu que acabaram indo para bazar. Não que a intenção seja ruim, de repente, você vende por um preço mais acessível, mas você vende para arrecadar. Para você, e não para que venha, né? Exatamente. Como eu falo, assim, acredito que quando a gente doa, quando nós doamos, a gente pensa em alguém usando essa roupa. Mandei bilhetinho em todos os meus pacotinhos. Eu fiz o mesmo. Né, com roupa de cama que eu mandei. As minhas roupas em si eu ainda não doei, eu tenho muita coisa para doar, mas eu deixei para o momento certo. E uma das coisas que eu pretendo fazer, porque eu continuo, eu fiz uma promessa para mim mesmo, que até dezembro eu não paro, né? Porque eu sei que é o tempo que ainda nós temos para tentar restabelecer a vida de algumas famílias. As histórias chegam para nós, assim, diariamente, é muita história, assim, que vem. É claro que a gente tem que filtrar muita coisa, porque chega, né, histórias de gente que são oportunistas e, enfim, tem de tudo um pouco, né? Mas existem famílias que realmente, assim, precisam, que querem retomar. Hoje, nosso foco assim, nós acabamos centrando, né, na questão das ilhas ali da Grande Porto Alegre, a Ilha dos Marinheiros, que é uma coisa que nós acabamos assim nos apegando muito,
por causa de uma história em específico que nos marcou. Quer contar aqui para nós? Eu conto. E é uma coisa assim que foi muito interessante, porque a gente acabou fazendo um vínculo, e tem esse vínculo até hoje, no caso com a família, que é a família da Diana. É uma menininha de 4 anos, ela vai fazer 5 anos agora, dia 24. E a mãe, o esposo trabalha de madrugada, ele saiu, né, para trabalhar normalmente, e a Cauana, normal, né, ficou com a filha em casa, a Diana, de 4 anos, uma bonequinha. E aí, o que acabou acontecendo? Ela estava ali, de repente a água começou a subir, ela achou estranho, mas como eles moram numa ilha, né? Não, tá chovendo, a água vai subir. Ela começou a erguer todas as coisas dentro de casa, né? Tentando salvar o que ela podia salvar. E de repente, a cena que chegou para nós, ela filmou isso, né? Na realidade acontecendo, ela acabou filmando algumas coisas. A gente, no vídeo, vê a menina, a Diana, dormindo numa cadeira, aquelas cadeiras de plástico, e a mãe tentando salvar o que podia. Ela salvou a filha dela dentro de uma caixa d'água. Meu Deus, boiando. Você não imagina, né? A gente imagina, mas a gente não imagina. O marido saiu trabalhar, não imaginava o que estava acontecendo, porque, né, todo mundo sabe que caiu, rede telefônica. Ficaram incomunicáveis. Ficaram incomunicáveis. Então, no dia seguinte, quando ele veio, na realidade, para resgatar, aí viu a situação que estava. O desespero dessa mãe, né, em salvar a pequena dela, colocando dentro de uma caixa d'água. E é uma pessoa que, desde então, assim, desde que a gente soube da história... Perdeu tudo. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Você vê, assim, que foi difícil para conseguir uma lona para colocar em cima da casa, para poder, né, hoje começar de novo. Hoje nós estamos tentando ajudar algumas famílias, inclusive a família da Cauana, da Diana, a se reerguer, né, tentando, de certa forma, trazer um pouco de conforto com móveis, tentando reconstruir. Eles estão com planos agora de reconstruir a casa, né, eles estão morando na casinha ainda que sofreu a enchente, né, que passou pela enchente, mas eles estão querendo reconstruir uma nova casa, erguer ela novamente para evitar que a água novamente venha. Porque ilha, né? é uma situação que pode sim se repetir a qualquer momento, né? Pode. Não é que passou ou aconteceu, não. É sujeito. Tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, assim, foi uma situação muito rápida e que ninguém imaginava que poderia acontecer. E quando aconteceu... Ninguém sabia o que fazer também. Não. A gente tem... Quando a gente vê essas catástrofes aqui ou fora daqui, a gente percebe que não existe informação, né? Não existe um código, um sinal, qualquer coisa que seja que informe as pessoas da real necessidade de sair, real necessidade, como quando tem um tsunami ou quando tem alguma coisa que você é informado, você pode optar por sair ou não. O Brasil não tem essas informações. Né? E assim, quando você vê clima-tempo, quando você vê essas partes, você sabe o que vai acontecer. Uma semana antes você sabe, né? Então, por que não informar, né? Será que a gente é tão brasileiro que a gente acredita que nada vai dar errado? Sabe, Carla, assim, com relação a isso, foi uma situação muito cruel, talvez. Porque alguns lugares chegou a ser avisado que teria, né, essa possibilidade de temporal e o risco de enchente, tentaram tirar essas famílias antes. Mas, como ser humano, às vezes fica aquela coisa assim... É difícil acreditar, né? Não vai ser tanto assim. E aí que foi o maior erro, né? Eu acho que nós não tivemos a chance, de repente, dessas famílias realmente, não, olha, você tem que sair. Ser firme, né? Sim. Tem que sair, não tem outro jeito, ser firme. Porque a gente, de repente, deixa a teu critério, sai ou não, né? Sim. Tanto que, na realidade, assim, o pessoal começou muito rápido a fazer o socorro dessas famílias mesmo, né? Tentando tirar. E mesmo quem estava à frente, né? Eu que faço parte dos jipeiros, os jipes eram preparados para isso.
Porque ou você ia de jipe ou você ia de barco. Naquele momento o pessoal ainda não tinha nem como pensar em jet ski, não tinha, só depois. Que veio, né, ajuda. Sim, tinha gente em cima de porta, literalmente, arrancaram as portas e estavam lá tentando resgatar o que podiam, tirar o que podiam de dentro das suas casas, né? E teve lugares que os caminhões chegaram, tentaram movimentar essas pessoas para saírem, mas infelizmente muitos não acreditavam que seria da forma com que ocorreu. A gente não imaginava, né? Mesmo a gente hoje de fora, se dissesse assim, ó, vai acontecer isso no Rio Grande do Sul, não vai. Ninguém acreditava. Você não tinha essa noção que realmente aconteceu do jeito que aconteceu, é assustador, né? Você começa a olhar as imagens e fala, meu Deus, o que é isso? Sabe que é uma sensação tão estranha, assim, quando você tá lá e você vê aquelas paredes, assim, aqueles prédios. Eu olho pra cima, assim, eu não consigo imaginar 30 metros de água. Nem eu. É muito louco, né? Sabe, assim, você vê as imagens. E da onde que vem tanta água, né? É muita água. Essa é uma pergunta que eu me faço desde que aconteceu isso. De onde veio tanta água? Como que caiu tanta água em tão pouco tempo? Não foi uma água que caiu. Foi a mistura de tudo. Foi. Na verdade, assim, nós, no Rio Grande do Sul, nós temos, né, uma série de questões, relevos, né, vamos dizer assim. E, além de tudo, a Grande Porto Alegre, os diques que não tinha bomba funcionando, não tinha manutenção. Aí já entramos numa outra questão política, né? Sim. Cabe sim a nós resolver, mas a gente precisa muita educação para poder, no geral, cobrar, né? E não se influenciar. Estamos num momento político, né? E eu sempre falo para os meus clientes, preste muita atenção, porque não é a pessoa, é todo um conjunto. Mas sabe que é muito engraçado isso? Porque assim, aqui em Curitiba a gente vê, né? Nós vemos os políticos circulando, fazendo promessas. Lá nem isso nós vemos. Não tem? Não. Não tem essa coisa de capelinha? Não tá tendo. É uma coisa assim que tá bem restrita. Você não vê, principalmente nos lugares. Primeiro que assim, eles vão ser cobrados, né? Eu no mínimo ser linchado. Mais ou menos. Alguma coisa com certeza iria acontecer. Porque não é possível, né, você ver tudo aquilo que aconteceu e achar que vai sair totalmente impune de lá, ou que as pessoas vão... Ainda vão voltar a acreditar em você, né? É difícil. Sim. É complicado. As pessoas têm que pensar muito bem a decisão que elas vão tomar daqui por diante com relação ao Rio Grande do Sul. Na verdade, essa questão é Rio Grande do Sul e o Brasil inteiro, né? A questão é muito séria, muito séria. Porque quando acontece uma catástrofe, é dali que a gente tem o socorro. Teria que ser dali que tinha o socorro, né? Eu tenho visto muito, assim, essa questão que nós estamos vivendo climática, né? Sim. Não é só o Rio Grande do Sul, nós estamos tendo várias outras situações aí no nosso país, exterior é a mesma coisa, né? Mas eu falo assim, qual é o ponto que nós devemos enxergar, nós deveríamos estar vendo? Nós, seres humanos, está tomando alguma atitude. Não é só esperar que governantes que façam alguma coisa. É um trabalho de formiguinha, né? Você começa fazendo. Você tem que ter essa educação de meio ambiente. Para cobrar, minha mãe falava assim. Minha avó falava e depois minha mãe falava. Quando eu reclamava que eu tinha que limpar a casa, né? Mas eu tenho que limpar a casa e, né, vem a moça limpar. Se você não sabe fazer, você não sabe cobrar. Minha mãe falava a mesma coisa. Então, se você não sabe, você não estuda, se você não vai buscar informação, se você corta árvores aleatoriamente, se você não faz uma pesquisa do que você tem que fazer, você não sabe fazer, você não sabe, não tem como cobrar. Né? Isso é importante, aprender a saber fazer. Né? Eu hoje não me considero mais uma ambientalista. Né? Eu já participei muito dessas ações, entre outras, né? Eu falo assim, nós temos momentos da vida, né, que vão fazendo a gente caminhar. A gente acho que sempre foi meio ativista, né, de algum jeito, não louco, mas sempre em algumas ações, né? Eu também fiz muito isso. Sim, eu falo que eu sempre fui uma pessoa de lutar pelo bem-estar do próximo, mesmo que eu não precisasse daquilo. Foi uma das coisas que meu pai sempre dizia assim, que você não precisa estar passando por aquilo para que você possa ajudar, auxiliar,
né? Você pode sim não estar vivendo aquele momento, mas você pode estender sua mão para aquelas pessoas que estão, né? E aí, agora a gente falando assim, eu tinha 8 anos quando meu pai me levou naquele lixão da cachimba. Sim. 8. E é uma das coisas que eu falo, assim, que eu acho que foi ali que me deu aquele estalo, sabe? E meu pai falou assim, a partir de hoje, você também é Por responsável isso. pelo seu futuro e pelo do próximo. Teu pai era muito sábio, né? Meu pai era. Porque é difícil. É muito sábio. Meu pai era uma pessoa, assim, muito especial. Ele faleceu muito cedo. Tinha câncer, né? Mas não faleceu disso, acabou sendo atropelado, enfim. Uma morte bem trágica. Mas ele era uma pessoa muito sábia e ele não se entregava por nada. E aí, uma coisa muito interessante que ele me deixou foi isso, né? Ele sempre falava assim, a árvore é o pulmão do mundo. Por que tá tendo tanta queimada agora, né? Mas é aquela coisa, né? Pra que eu vou deixar uma árvore na frente da minha casa? Ai, gente de galho, suja. Folha, Folha. olha só aquele pé, olha a sujeira que faz. Eu estou lindo. Eu também, eu sou apaixonada por aquelas cores maravilhosas, aquelas cerejeiras. Toda aquela folhagem no chão, assim, um tapete. O ano passado, eu perdi as contas de quantas árvores nós plantamos. Nós temos uma chácara, né, na região de Tijucas. E aí nós, enquanto todo mundo querendo matar os pinheiros, as araucárias, nós lá brigando, tentando conseguir fazer as mudas, que, né, enfim, tem projetos, mas não são bem assim, né? Aí nós mesmos acabamos, assim, fazendo as mudas e acabamos plantando as araucárias. Eu fiz aí, algumas mudinhas já. Aí os vizinhos assim, mas pra que isso? Só serve, depois vai cair o galho, mas tá no ambiente dela, a gente não precisa deixar lá. Sim, qual é a dificuldade? Caiu, apodrece, alimenta o solo, ponto, né? É tão bonitinho você ver aqueles esquilinhos, né, serelecos, assim, O pinhão, depois alguns ele pega e esconde, porque ele encontra um monte e fica desesperado, ele quer enterrar, né? Ele quer garantir o alimento e esquece. E ali você vê que na realidade vão vindo aquelas... As mudinhas. E aí você vai lá, espera elas crescerem um pouquinho, transplanta, enfim, né? Na verdade, eu sempre falo que todo mundo, independente de onde more, tem que ter uma horta em casa. A gente mudou de uma casa muito grande para uma casa bem pequena. Normal, né? Eu morava numa casa muito grande. E o João, ele fez uma horta. Tá na janela da cozinha, no nosso passinho pequenininho, tem uma laranja Bahia. E a gente tá cheio de flor de laranjeira, fica assim, todo sujo, né? Dá alergia, o cheiro dá, porque né, é forte, mas tá lá, ninguém mexe. Faz parte, né? E todo dia eu olho e falo, meu Deus, vai ter tanta laranja bonita aqui, né? Vai ter tanta hoje fruta. Eu não tenho, eu moro em apartamento, hoje eu não tenho mais hortinha, porque eu tenho 2 gatos e eles comem. Então eu ganhei um gato do universo, o João ganhou, na verdade, um gato do universo. Surgiu um gato lá em casa, agora nós temos 2 cachorros e um gato. E ela também vai lá comer as coisinhas. Eu falo assim, os meus gatos sempre tiveram essa tendência. O que eu tinha anterior, ele vinha também, era sálvia, cebolinha. Chegou o ponto de uma vez eu entrar em desespero que ele comeu uma cebola. Sim, pois é tóxica, né? Então, assim, hoje eu não tenho mais por isso. Mas né? Enfim, eu falo, a gente tem que fazer esse papel, assim, de tentar... Ter um manjericão, uma salsinha, uma cebolinha, é verde, né? E uma coisa muito interessante, né? Tentar, na frente da nossa casa, ter uma árvore, a prefeitura permite. Tem gente que fala assim, eu não planto porque a prefeitura não permite. Tem os locais e tem as árvores específicas que você pode cultivar. No teu espacinho ali, né? E uma árvore de fruta você pode em qualquer lugar. Sim. Até dentro de um vaso hoje. A gente tinha um limão siciliano dentro de um vaso, né? Então, é que tudo gera trabalho, né? Você tem que cuidar. Se tem gatinho, se tem cachorrinho, você tem que cuidar. Você tem árvore, você tem que cuidar. Se tem horta, você tem que cuidar. Mas é tão bom você colher uns tomatinhos, né? Temperar a tua salada com uma salsinha fresquinha da horta. O João vai fazer a colheita. Eu falo, nossa, que delícia, né? E queria tanto que isso voltasse, Carla. Por isso que a tua história é muito importante, sabe? Para as pessoas recuperarem, assim, essa coisa
da nossa infância, né? Que a gente teve, você teve o prazer de comer fruta no pé, de comer Sim. mimosa, tirar um Ainda figo. tenho. Eu não tenho tanto mais. Mas Ainda é tão tenho. bom, né? Tão gostoso e é tão, assim, conexão com o divino, né? Para mim é uma conexão com o divino. Você está se alimentando, né? E está tendo conexão. Sim. É uma condição que, na realidade, é assim, tudo aquilo que você planta, você colhe. Sim. Isso não é só na plantinha. na plantinha, né? Não, isso é em relacionamentos, é naquilo tudo que a gente vai colocando ao nosso redor. Tudo. Fala para nós o que você quer que a gente te ajude. Aproveita o espaço aqui, porque vai para todo lugar. E veja. Olha, hoje eu vou ser bem sincera, Carla. Eu falo assim que eu prometi pra mim, eu prometi não abandonar os meus amigos, assim como eu prometi eu falei assim, eu vou cumprir e vou fazer de tudo para fazer isso, que é ajudar ainda as famílias do Rio Grande do Sul. Eu falo, as famílias esqueceram o que é ter uma casa. A gente está vendo projetos maravilhosos, mas que às vezes não saem do papel, né? E às vezes são coisas tão pequenas que a gente pode fazer, né? Eu não digo só, de repente, financeiramente, mas você pode até lá, você pode ajudar. Hoje tem um grupo, inclusive, as 18 famílias, que eu me comprometi, eu falei, eu vou ajudar o que eu puder. Que hoje eles precisam basicamente, assim, de engenheiros, de arquitetos que assinem projetos. E hoje eles não têm. Manda para mim, porque dentro do Lions, se tiver um projeto muito bem elaborado, eles analisam com carinho isso. Isso é muito bom. E tem advogado, tem engenheiro, tem médico, tem de tudo lá dentro. Sabe que foi uma situação assim, eu fico me colocando naquela situação, eu perdi tudo, eu não tenho mais nada, eu não tenho mais o meu terreno porque ele foi desapropriado. Então eu quero uma casa. Eu tô há 4 meses fora de casa, vivendo de favor, vivendo do carinho do outro. É como eu vou falar do apoio do outro. E de repente eu não tenho. Mas essas 18 famílias que eu falei, são famílias que elas se uniram. Elas são do Vale do Taquari, elas hoje estão em Cruzeiro. E elas se uniram e compraram 1 hectare de terra. Elas mesmas compraram? Sim, porque elas não tiveram apoio, não tiveram ajuda. Isso é uma coisa que eu me pergunto. Está tendo... desapropriou aquela família, não pode mais ficar naquele lugar, óbvio, não pode, mas está tendo ajuda para poder ficar em outro lugar? Existe uma ajuda, mas assim, aí a gente vai entrar numa questão um pouco delicada, que é assim, nós temos governo federal, nós temos estadual e município. A gente depende da hierarquia. Nós dependemos do município comunicar o estado, do estado comunicar o governo federal. E assim gerar essa corrente. Então, a corrente mais fácil é a corrente do povo pelo povo. Sim, tanto que é o termo Isso que é nós bom usamos. até para a gente entender que a força é nossa. Sim. Né? É uma coisa interessante, assim, porque hoje a gente fala que o Rio Grande do Sul se tornou o Brasil, né? Ele ganhou uma força do Brasil todo. E hoje o Rio Grande do Sul, ele quer recompensar novamente isso, abrindo suas portas, suas estradas, né? Elas já estão retomadas, para que novamente as pessoas voltem para o turismo de vários lugares que já estão estabelecidos. Né? Sim. Sim. Eu tenho um pessoal de Aracaju que eles fizeram uma campanha lá e mandaram para o Rio Grande do Sul. Aracaju é no outro extremo, né? Eu conheço a minha, até ela deu um depoimento além de Salto. Então é muita gente de muitos lugares. Sim. Que ajudaram, né? Então sim. O povo ele é muito forte. Ele só não sabe a força que tem, mas ele é muito forte. Nós temos uma música, inclusive, que foi feita em parceria com os Monarcas, que fala que o Rio Grande do Sul é do tamanho do Brasil. Não sei se você já escutou, mas eu vou te mandar depois. Manda que a gente põe aqui também. Isso mesmo. Para o pessoal saber. Porque ficou linda. E é bem isso. E um agradecimento a esse enorme Brasil que está ajudando o nosso Rio Grande. E a gente, eu falo, brasileiro, ele pode ter um monte de defeito, mas ele sempre vai ajudar o próximo, né? Ele sempre vai ter um lugar na casa, que seja para dividir o pão com vina, né? Vai ajudar. Sim. E a gente tem, o Brasil inteiro, ele tem esse coração bom.
Eu falo que o Brasil, ele é um berço, né? Ele acolheu tantas nacionalidades, Sim. né? A gente tem uma grande mistura. Sim, de tantos países, eu falo assim, nós somos um mix de cultura imenso, né? Então não seria diferente agora com o nosso Rio Grande do estado Sul. do Sul. E até porque ninguém está livre de uma catástrofe, ninguém está livre de uma situação parecida. Verdade. Então, quando a gente aprende a ajudar, automaticamente a gente vai saber como fazer. E vai acontecer algumas coisas depois. Sim, vai. Agora, na realidade, eu acho assim, é a gente tentar manter o apoio que a gente precisa, seja orientando, né, seja assinando um projeto, né, realizando um projeto, como a gente falou agora há pouco, dessa questão das casas, né, porque assim, quem está tentando retomar, muitas vezes não tem acesso à informação e precisa disso. Precisa dar. Vamos tentar movimentar essa informação. Eu falo assim, tem um ditado que nos marcou muito, é que juntos nós somos mais fortes. Sim, juntos somos E ninguém melhores. é tão bom quanto todos nós juntos. E então, dona Carla, agradeço Obrigada a você contar a tua história aqui. Um pouquinho, né? Um pouquinho dela. Logo você vem contar outra. Ai, tem tantas. E isso vai chegar até eles também. Quem às vezes nem te conhece ainda vai te conhecer, né? Esperamos. Tipo, ela é a Carla. Sabe que eu falo assim, foi uma coisa tão doida, porque quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, que eu fui em agosto, eu sempre fiquei segurando, né, pra ir pra lá, por causa do financeiro. Eu pensava assim, o valor que eu vou gastar pra ir até lá, eu ajudo. E foi exatamente isso. E foi uma situação engraçada, porque o Lourenço, né, que é o cabeça ali do nosso grupo, vamos dizer assim, ele dizia assim, tu sabe quem é ela? Ela ajudou o nosso Rio Grande tanto, tanto. O pessoal olhava assim, eu sei quem é ela. Isso que... foi algo assim que eu não esperava. Porque tudo que eu fiz, tudo que eu faço aqui. Atrás das câmeras. Atrás. Eu falo assim, eu sou uma mera coadjuvante. Só que assim, é importante ter um rosto. É importante ter um rosto. A gente sabe que, embora eu faça entrevista de costa, é importante ter um rosto, porque a gente relaciona, né? Sim, e as pessoas colocam como um ponto de confiança também. Sim, eu vi muito isso. E eu não tenho nem o que te dizer, né? Continue assim, né? Você e o Wilson são especiais para nós, você sabe disso. E todas as movimentações que você faz eu sigo, então eu vou pedir para quem estiver assistindo que te siga também. Obrigada. E quem não sabe para onde dar, para onde doar, se dá para confiar, se é legal, manda mensagem para você, manda para mim, eu passo para você. Sim, pode. Porque eu sei que aí chega no destino. Sim, a nossa intenção sempre foi e sempre vai continuar sendo o tete a tete pessoal, né? Aquela coisa assim, é o direto. Sem atravessador, sem você ficar, não, leva pra fulano e daí fulano pode. Faz. Não. As nossas ações são nossas. Elas são físicas, elas são nossas. Nós tomamos isso pra nós. Nós vamos até realmente quem precisa. Parabéns ao grupo todo, né? Aos esposos e às esposas do grupo, porque tiveram que estar junto nessa. E eu só te desejo... Obrigada. Sorte, coisas boas. Amém. Obrigado por ter Obrigada vindo. a você. Obrigado por ter contado tudo isso pra nós. E a gente fica com o coração cheio, né? Fica. E espero que quem ouça e quem vai assistir também fique. Que bom. Vamos torcer. Amém. Beijo. Amém. Beijo.